Olá, vamos começar mais um programa Enfermagem e Cuidados. E hoje nós temos aqui a enfermeira Tassiane, que vai falar um pouco para a gente de feridas e curativos. Eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação da sua formação, da sua experiência, para as pessoas que estão assistindo entender, né, por qual a vasta experiência que você tem nessa área que nós vamos falar. Pode deixar. Como você falou, eu sou enfermeira já aqui na cidade de Bauru há 17 anos, tenho uma vasta experiência, trabalhei como técnica, então aí fui, né, subindo degrau por degrau. Em 2016, eu comecei a trabalhar com curativos, com tecnologias, é uma coisa que eu sempre gostei, e eu fui vendo que essa área que a gente fala, que é da estomoterapia ou da dermatologia, era uma área que eu me identificava muito, um trabalho que eu achava fantástico. E foi a partir daí que eu decidi, né, me capacitar, me habilitar e me especializar no tratamento de feridas, né? Atualmente já faz 8 anos que eu trabalho única e exclusivamente com tratamento de feridas. Hoje sou enfermeira, gestora da unidade Cicatriclin Bauru e Marília, que é uma rede de tratamento avançado de feridas que nós temos aqui, né, na nossa cidade e na região. Então, hoje, assim, uniu o que eu gosto de fazer e com a vinda da Cicatriclin eu tive essa oportunidade de trabalhar única e exclusivamente com feridas. Então, assim, o que te levou para essa área foi uma paixão que foi surgindo durante o seu percurso? Sim, foi uma paixão. Na realidade, eu falo que foi uma descoberta muito assim, edificante para mim e que me surpreendeu, porque eu vi um anúncio no jornal que precisava de enfermeiro com habilitação para trabalhar com produtos médicos hospitalares com ênfase em feridas. Foi um anúncio no jornal, literalmente. Eu mandei meu currículo e aí eu descobri que era, né, fui passar por uma entrevista, era uma distribuidora de produtos médicos hospitalares que atuava aqui na nossa região e eles contratavam enfermeiros para ser assessores técnicos. E foi o que eu achei mais fantástico, porque assim, eu nunca tinha ouvido falar que É existia um verdade. enfermeiro assessor técnico. Para mim, era representante comercial, que ia lá no hospital, falar da bomba de fusão, falar de seringa, dar os treinamentos, mas não. Essa área, para nós da enfermagem, eu gosto muito de falar porque a enfermagem tem um leque muito grande, então esse é mais um que a gente pode aí conhecer e mostrar para as pessoas que estão se formando que é isso, enfermeiros, né, que trabalham na assessoria de produtos médicos hospitalares e precisa ser um enfermeiro, porque nós que temos o conhecimento técnico, nós que vamos estudar sobre o produto, ensinar os outros profissionais a utilizar, e esses profissionais são quem? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, eu achei incrível e eu fui, né, aí eu falo degrauzinho por degrauzinho trabalhando nessa área, depois trabalhei numa outra distribuidora e o foco sempre foi curativo, alta tecnologia, né, e pacientes portadores de estomias, aqueles pacientes que têm a bolsinha de colostomia ou têm uma traqueostomia, uma gastrostomia, para a gente auxiliar o paciente, né, que precisa desses dispositivos ou tem essa condição de estomizado. Então, assim, para mim, eu acho que foi assim um divisor de águas, porque eu realmente me vi trabalhando fora do hospital. Porque Uhum. eu comecei meu curso, desde o técnico, eu me via dentro do hospital, tanto é que eu trabalhei sempre em unidade fechada, UTI, centro cirúrgico, pronto atendimento, e eu não me via em outro lugar. E eu falei assim, nossa, né, dentro de tudo que tem na enfermagem, não, quero ficar dentro de hospital? Quero. E aí, quando eu tive essa oportunidade, eu falei, não, eu quero trabalhar com feridas, e não necessariamente eu preciso estar dentro de um hospital. Sim, e dá para atender do mesmo jeito, né? Dá para atender do mesmo jeito, a gente trazer, né, a questão da humanização no atendimento de enfermagem, do acolhimento, né, desse suporte que a gente dá para o paciente que tem uma ferida. Porque o paciente, ele não é
uma ferida. O paciente é uma pessoa portadora de feridas. Sim. Então, a gente vai tratar ele como qual, né? Então, a gente vai trazer para ele a oportunidade dele entender que se fizer o tratamento correto, se tiver uma boa adesão, seguir as nossas orientações, ele vai cicatrizar. E também conhecer outros aspectos sociais, econômicos e emocionais. Porque tem pacientes que têm feridas há 5, 10, 20 anos. E na hora que você começa a cicatrizar, você percebe que algo está acontecendo. E o que seria esse algo acontecendo? Porque se ele fala que está seguindo as orientações, utilizando os produtos, ou você mesmo conduzindo o tratamento dessa ferida, alguma coisa está errada. E tem muitas pessoas que têm o quê? Ganho emocional. O que é isso? O paciente tem uma ferida, então às vezes a atenção do familiar, de um esposo, de um filho, é porque ele tem uma ferida. Então ele pensa assim, se eu fechar, e aí? Eu não vou ter mais atenção, eu não vou ter mais cuidado. E também tem o fator financeiro, né? Porque às vezes ele já está ali, recebendo algum benefício, tem medo de perder, de ter que voltar ao trabalho, às suas rotinas, e não se vê mais nessa condição, porque ele já está há anos parado. Então, a gente começa a identificar isso e trabalhar essa questão. Por isso que eu gosto de falar que o tratamento de feridas, ele é um tratamento multiprofissional. Certo. E você atuante, né, nessa área, nessa empresa que você está trabalhando, né, como gestora, é uma empresa muito grande, né, de atendimento. Sim. E eu queria saber de você, como que é ser gestora de uma empresa tão ampla de tratamento de feridas e aqui no interior, né? Como que é? Tá sendo um desafio. A Cicatriclin, ela é uma franquia, né, está em 29 estados do Brasil. E vindo para Bauru, a gente está diariamente mostrando o que é tratar a ferida, como se tratar da forma correta, porque é um enfermeiro que tem esse conhecimento, né, de tratar a ferida, saber o que indicar. A gente está diariamente em busca das atualizações do que tem melhor no mercado e até mesmo aquela questão, será que é melhor eu vou usar um curativo básico, que eu já estou acostumado, um tipo de pomada, ou eu vou comprar esse mais tecnológico? Quando a gente fala isso para um paciente, ou quando fala para ele, ó, investe num curativo mais tecnológico, ele sempre fala assim, mas a pomada eu compro baratinho. Mas quanto ele vai usar dessa pomada? Quantos tubos? Então, a gente trabalha essa questão. Quanto tempo, né? Quanto tempo vai levar? E com aqui no interior está sendo isso também relacionado aos nossos parceiros, né? Porque eu falo que enfermagem e médico é uma parceria. Exatamente. Então, a gente está fazendo o quê? Aquele trabalho. Conversar, mostrar, divulgar, mostrar estudos de custo e efetividade, né? Para eles entenderem e serem prescritores de terapias mais tecnológicas ou criar um hábito, que é o que a gente está, né, tentando, assim, disseminar, encaminhar para um serviço especializado, porque ali ele vai ter um enfermeiro competente para isso, uma equipe técnica também, o médico, às vezes nutricionista, endócrino, uma equipe multi que vai saber atuar no paciente em todos os fatores que ele precisa. Então ele tem assim um vasto atendimento, né? Um vasto atendimento, ele tem um atendimento por completo, né? E aí eu queria ver com você, porque a gente ouve falar muitos mitos e verdades, né? Nessa área toda de atendimento, Muito. Eu falo que feridas e curativos tem conversa para tudo, né? Porque tem as avós que usam produtos caseiros, que orientava a gente, que tem até hoje, né? Tem a tecnologia que chegou, mas tem coisas que a gente fica sempre na dúvida, é verdade, não é verdade? Então eu queria esclarecer algumas coisas, né? Você que é muito especialista nessa área, podia falar um pouco pra gente, né? Por exemplo, aquelas feridas que ficam abertas, né? A gente, é mito ou verdade ela fica aberta para respirar? Isso é uma coisa fantástica, adoro falar disso também. Porque o pessoal fala assim, a ferida precisa ficar aberta para respirar. Eu falo, não. A ferida não precisa respirar. Porque a partir do momento que você fez uma ferida, você rompeu a sua pele, você abriu ela. Então, se você deixar ela aberta, ela está exposta
aos micro-organismos, às bactérias, a tudo que está aqui no nosso meio. E isso pode levar a um risco, pode contaminar. E ferida, ela gosta de um ambiente quentinho e úmido, por incrível que pareça. Então, se você fez uma feridinha, ralou, fez um corte, tem que limpar adequadamente, principalmente com soro fisiológico, né? O básico aí que todo mundo tem às vezes em casa, e tem que manter ocluído. Então ela tem que estar sempre fechada, com Sempre um material, fechada. uma coisa, nem que se for coisa simples de casa, né? Uma Uma gaze, gaze e um micropor. ou um band-aid, se for uma coisa pequena, né? Exatamente, sempre fechada para evitar que a ferida evolua para uma infecção, né? Por uma proteção, então. É proteção. Então ela não precisa proteger. respirar. Não, É não um precisa mito respirar, isso, é um né? mito. As células gostam de umidade e lugar quentinho para ela fazer multiplicação. E a ferida, quando ela começa a coçar, significa que ela está cicatrizando? Por isso que ela coça? Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. A ferida, quando ela começa a cicatrizar, ela começa a ter fatores ali, né, que vai proporcionar o aumento do colágeno, das fibras de colágeno. E nesse processo todo, as fibras elas vão se juntando, falando de uma forma mais simples, e isso dá aquela sensação de que está coçando ou de que está pinicando, que as pessoas falam, nossa, mas está pinicando. Então, quando a avó fala assim, se está coçando, é porque está cicatrizando. É verdade, a ferida, quando está coçando, ela está cicatrizando. Eu falo que vó sabe, né? Vó Tem sabe. experiência. Nossa senhora, e como? E a parte de alimentação influencia no fechamento, na cicatrização de uma ferida? Influencia. Isso não é um mito, isso é uma verdade, né? Influencia sim. Por quê? Tudo que é demais no nosso organismo, que é em excesso, vai atrapalhar o processo de cicatrização. Então, para você cicatrizar, você precisa ter uma alimentação mais balanceada, né? Mais ricas em vegetais, em frutas, em proteína. Proteína é um dos principais fatores que a gente precisa para cicatrização, né? Então, a gente não pode ter uma alta ingesta de açúcares, de gordura. Então, a alimentação, quanto mais equilibrada, melhor. Mas tem um adendo que eu faço aí para você. Lembra que o pessoal falava assim para a gente antigamente? Menina, você fez uma ferida ou você está num pós-operatório, não pode comer carne, ovo, porco, chocolate. Isso não é verdade. O que eles faziam antigamente? Eles falavam isso porque eles faziam a ingestão desses alimentos em grande quantidade. Então, você deve comer carne, ovos, vegetais, carne de porco, não tem restrição, desde que seja tudo regrado em quantidades necessárias, não evitar o excesso de açúcar e de gordura. Sem exageros, né? Sem exagero. As feridas que demoram muito para cicatrizar, é porque tem algum problema de saúde ou na ferida? Sim. Existe aí, que as literaturas trazem para a gente, que a ferida, ela demora um processo normal, 21 a 30 dias. Passou disso, a gente precisa se atentar. Por que que não Isso fechou? uma ferida cirúrgica ou uma ferida, um ralado? Um ralado, um corte. É geral esse tempo, mais ou menos? É em média esse tempo, mas que nem o ralado, ele vai cicatrizar em menos tempo, né? Porque ele foi superficial. Então, a gente tem aí até 21 dias, 30 dias para essa ferida cicatrizar totalmente. Se isso não acontece, a gente tem que começar a pesquisar. Por que essa ferida não está cicatrizando? Se essa ferida ela está com bastante secreção, que a gente chama também de exudato, ou se a ferida ela está com um odor diferente, se em volta da ferida está quente, e até pesquisar outras coisas, fazer questionamentos para o paciente. O senhor é diabético? Sua diabetes está controlada? Por quê? Pacientes que têm diabetes ou um problema vascular, seja ele venoso, né, problema nas veias, muitas varizes, ou arterial, vai demorar um pouco mais o processo de cicatrização. Então, a gente tem que ter essa atenção. Sempre vai estar ligado a alguma patologia. Ah, tá. E na hora do banho? O paciente tem que fazer um curativo. Ele pode lavar esse curativo na hora do banho?
Tem que ser com sabão de coco, Isso é legal, né? também, o pessoal fala bastante. Na hora do banho, a ferida ela tem que estar fechada, né? A gente não pode lavar a nossa ferida com a água do chuveiro. A água do chuveiro, ela tem muito cloro e outras coisas, outras impurezas até que vêm com isso, a tubulação por onde essa água passa. Então, ela é feita por uma pele íntegra, tá? Uhum. Porque e também tem aquilo, eu tô lavando o meu corpo, né? Toda a sujeira, gordura, né, do meu corpo vai Uhum. cair aonde? Na ferida, se ela estiver aberta. Então, essa Sim. ferida, ela tem um risco maior de se infeccionar, né? De infectar e você Uhum. demorar para cicatrizar. Então, você tem uma ferida, deixa ela com o curativo fechadinho, né? Tenta até proteger com plástico, filme, pôr uma sacolinha, toma o banho, não joga água em abundância assim no local da ferida, terminou, curativo, né? Ah, Porque lógico que às vezes vai molhar um pouquinho dependendo do local que tá essa ferida, né? É mais difícil proteger. sim. Terminou, Aí faz o faz o curativo. curativo. Aí faz o curativo. Aí tira aquilo lá e Tira, faz o curativo. faz o curativo, que ele já está orientado a fazer, e no outro dia a mesma coisa. E todo curativo é igual? Isso é um mito, é uma verdade? Não, isso é um mito. O curativo, nem todo curativo ele não é igual. A gente tem hoje vários tipos de curativo e vários tipos de ferida. Por isso que os curativos não são iguais. Então, se eu tiver uma lesão por pressão, né, que antigamente o pessoal falava, o paciente ficava muito tempo acamado e tinha aquela escara, Uhum. né? A escara hoje, para nós, é caracterizada por aquela pele preta, escura, né? Sim. Agora, em si, a ferida nós chamamos de lesão por pressão. Essa ferida é uma ferida que vai precisar de um tipo de curativo. Então, ela é diferente, né? O que é bom, às vezes, para um paciente, não vai ser para o outro. Por isso que toda ferida ela tem que ser avaliada por um profissional especializado que vai entender de cada ferida, que, né, o que está acometendo e o que ela precisa. Tem ferida que vai precisar de produtos que trazem mais umidade para a ferida, porque é uma ferida que tem uma característica mais seca. Que tipo de ferida que tem uma característica mais seca? Ferida arterial, né? Porque o sangue não chega da forma que ele precisa chegar. Então, eu vou usar um produto que vai trazer mais umidade para essa ferida. Agora, se eu tiver uma lesão por pressão, que geralmente é extremamente exudativa, secretiva, eu vou precisar de um curativo que me ajude o quê? A absorver esse excesso de secreção. Então, para cada tipo de ferida, é uma conduta terapêutica. É bem diferente, né? É, muito. E paciente diabético, tem muito aquelas perguntas, né? Ferida em paciente diabético, fecha ou não fecha? Tem. Paciente diabético, ele tem uma condição diferente, porque o metabolismo dele, né, é diferente. Então, a ferida fecha, desde que ela seja conduzida por um profissional que sabe identificar o que a ferida precisa de acordo com o tratamento, porque não significa que eu vou começar com um produto, eu vou até o final. A ferida, de acordo com que ela vai evoluindo, nós vamos avaliando e vai mudando, né, essa condição. O paciente diabético, ele tem que estar com a glicemia, né, controlada, fazendo uso dos medicamentos corretamente. Se for uma lesão, geralmente nos pés, que é onde eles estão, vai ter que tirar a pressão. Então, às vezes, vai ter que fazer mais repouso ou fazer uso de muleta, cadeira de roda, para ele não pisar aonde tem a ferida. Mas a ferida de um paciente diabético, ela fecha. Demora um pouco mais, mas ela fecha, sim. E toda ferida precisa de antibiótico? Isso é mito ou verdade? Mito. Mito, muito mito. Não. A ferida, ela só vai precisar de antibiótico quando ela tiver com sinais de infecção mesmo, mais presentes, mais fortes, como uma secreção purulenta, um odor, né? Aquela pele que está muito vermelha ao redor, tá com temperatura, que a gente consegue conversar com o paciente e entender que ele tá tendo sinais que não tá sentindo bem clinicamente. Hoje eu tive achei que eu estava um pouco quente, que eu estava com febre, né? Então a gente tem que observar.
Se a ferida tiver esses sinais, nós temos sim que encaminhar para o médico para que ele faça a sua avaliação e a prescrição do antibiótico. Do contrário, a ferida às vezes ela está só num processo inflamatório e a gente consegue conduzir com os curativos, né? Então a gente consegue identificar aí essas questões. E falando um pouco, né? Falamos em médico, em enfermeiro. Eu queria que você falasse um pouco, né, da equipe multidisciplinar. Qual a importância dela no tratamento de feridas, né? Porque não é um profissional só, tem que ser uma equipe, né? É uma equipe. O paciente portador de ferida, ele precisa ser atendido por pessoas capacitadas e que vai entender a condição dele. Então, quando ele chega para mim, eu faço uma anamnese, né, uma entrevista com ele, que dura assim, a pessoa fala 1 hora, eu falei dura, às vezes até mais, porque eu vou colher todas as informações possíveis e tentar identificar ali tudo que o paciente precisa. Então, geralmente, ele passa comigo, aí ele não vai ter uma condição alimentar tão adequada, aí ele vai passar com a nutricionista, porque se eu não tiver uma boa nutrição, eu posso usar o melhor curativo do mundo, eu não vou cicatrizar. Às vezes é um paciente que tem um acometimento vascular e ele não sabe, então a gente vai encaminhar por um médico para conduzir essa parte, né? E aí a gente forma a nossa equipe multiprofissional. Então, ele vai ser assistido por completo. Se eu achar que o paciente, ele está com uma descompensação clínica, mas a gente precisa investigar ainda, então eu vou encaminhar ele para o clínico para ver outras questões. Mas a gente, pelo menos lá onde eu trabalho, a gente tem uma equipe multiprofissional atuando com esse paciente. Então, é um enfermeiro, um nutricionista, um médico e, se for necessário, a gente encaminha até para o psicólogo, tá? Para trabalhar todas essas questões. Porque você falou, né, que às vezes a pessoa, consciente ou inconscientemente, né, tem a atenção da família, a hora que a ferida está cicatrizando, vai perdendo. Então, às vezes, isso é uma coisa, né? Isso é uma coisa a se trabalhar. Se trabalhar primeiro. Ou junto, né? Para que a pessoa aceite também, né? Na realidade, a gente trabalha junto mesmo, né? A gente já, né, tenta englobar ele, fazer ele entender, né, desse atendimento multiprofissional. Então, hoje, lá na clínica, todo paciente ele é atendido por uma equipe multi, né? Que vai ter no mínimo aí 3 ou 4 profissionais envolvidos. Muito bem. Eu queria que você falasse um pouco, né? Nós vamos falar um pouco das tecnologias, queria que você apresentasse as tecnologias que nós temos hoje em dia para fazer, né, curativos, né? Tem muita coisa hoje em dia, né? A Tassiane trouxe um pouco de algumas coisas para demonstrar para a gente. Então, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai mostrar na prática todo esse material, né, e demonstrar o que é possível a gente fazer. Sim. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Estamos de volta com mais um bloco de enfermagem e cuidados. E nós vamos conversar um pouco agora com a Tassiane a parte, né, prática de toda essa tecnologia que ela trouxe. Como que a gente limpa? Com o básico, soro fisiológico, né? Enxuga com uma gazezinha normal, são os curativos, né, tradicionais que a gente fala. Só que hoje no mercado nós temos produtos específicos que ajudam a fazer o quê? Combater a bactéria ali no nosso momento de limpeza. Então, são solução e sabão com antimicrobianos. Então, isso vem a nosso favor, tá? A gente tem forma de solução, de sabão, de espuma. Olha aqui, ó. Tá vendo? Nossa, que beleza. Isso aqui é uma espuma de limpeza. É para fazer uma limpeza. É para fazer uma limpeza. Aí, né, você pega a sua gaze, você vai estar com luva ou vai estar trabalhando com pinça. Aí você vai fazer a sua bonequinha e vai lá, em vez do soro fisiológico. Em vez do soro fisiológico. E uma ferida aberta mesmo, eu posso Uma usar? ferida aberta, exatamente. Usou,
Aí, ó. Pronto. Fez a limpeza da ferida. É em forma de espuma. Ajuda a combater a bactéria no local, né? Que a nossa ferida, depois que é aberta, ela é colonizada. Então, a gente consegue aí fazer o processo de tentar matar as bactérias em todos os processos. E o principal processo é o processo de limpeza. Fora isso, hoje nós temos muita coisa no mercado que veio para facilitar e pensando também na pele dos pacientes idosos, que têm uma pele mais frágil, nos bebês, que também têm uma pele mais frágil, né? Para quê? Para que a gente não use os micropor que a gente usava, as fitas microporosa, e na hora que a gente vai tirar esse curativo, a gente causa uma lesão na pele do bebê ou do idoso. Né? Então, hoje a gente tem, isso é uma gaze, né? É uma gaze não aderente. Então, a gente fez um curativo, coloquei lá uma gazezinha, né? Fiz conforme orientação. Eu vou aqui e passo a gaze não aderente. Pronto. Envolvo ele todo. Ela não sai, porque ela gruda nela mesma. E você não machuca a pele do paciente. Sem precisar pôr nenhum tipo de fita para segurar. Nenhum tipo de fita, nenhum tipo nada. E o curativo tá feito, com uma gaze por baixo, o que for necessário. Feito. A única coisa é que não é, né, impermeável, então na hora do banho você vai ter que proteger, né? Certo. Então essa é uma das tecnologias que a gente tem. Outra tecnologia que a gente tem são os filmes de poliuretano, que eles são filmes transparentes, que já vêm para nós com essa característica de ser impermeável. Então, o que acontece? Você consegue fazer um curativo e tomar um banho sem se preocupar, né? Que o curativo vai sair na hora do banho. Por quê? Sem precisar pôr um saquinho. Sem precisar pôr um saquinho, sem precisar pôr um nada. E ele... Para quem fez uma cirurgia, tá com ponto, às vezes, né? Sim, uma pele de um idoso, porque, ó, a gente tirou ele fica uma película, né? Então, dá mobilidade. Verdade. E na hora que você for tirar, ele não machuca a pele e também não gruda nos pelinhos, aquele famoso depilação que a gente fazia. Verdade. Então, você não sente nada, ó. Ele, né? A gente puxa no sentido contrário. Então, esses são os filmes de poliuretano que servem aí para cobertura da ferida. Parece até uma pele. Parece. E dá bastante mobilidade. Outro curativo que a gente tem são as espuminhas, né? Que serve para absorção de secreção de exudato e também tem a bordinha de silicone que vai ajudar aí a você fazer o seu curativo sem precisar pôr mais nada em cima dele. Que seriam curativos que tem pus, secreção. Que tem pus, secreção. Saindo algum restinho de sangue da cirurgia. Exatamente. Outra questão. Esse daqui são curativos que a gente também usa para prevenção. Prevenção de lesão por pressão. Porque como eles têm essa almofadinha, como eles têm essa espuminha, a gente coloca em pontos de pressão, onde tem o quê? Proeminência óssea, cotovelo, trocânter, região sacral. A pele está íntegra, eu quero proteger porque é um paciente acamado, eu não vou deixar de fazer a minha mudança de decúbito, mas isso vai trazer uma proteção também. É lesão por cisalhamento, então a gente consegue. E se por um acaso esse curativo ele soltar, você consegue reposicionar. Ele não perde, ele é um silicone, ele não perde, né, a aderência dele. E pode ficar aí até 7 dias. Ele tem vários tamanhos. Vários tamanhos e vários formatos. Ó, eu tenho um formato aqui, que é maior. Eu tenho um formato sacral, que eu não trouxe, mas a gente tem também, que ele vem o formato certinho do bumbum, ele é bem anatômico, né? Então, a gente consegue aí proteger os pacientes. A Flávia vai ficar cheia de curativo aqui comigo hoje. Vou embora de curativo hoje. Aqui a gente tem nossa bebezinha. E a gente tem uma malha, né? Essa é uma malha de algodão, elástica, perfurada, né? E o que acontece? O paciente tem uma lesão na orelha. Como que você vai fixar um curativo na orelha? Difícil, né? Às vezes a gente fazia aqueles capacetes, né? Catadura. Hoje em dia a gente tem essas malhas que ajudam a gente a
fazer essa fixação sem machucar a cabeça do paciente, sem garrotear, sem nada. Tanto, a gente tem de vários tamanhos, né? E serve também para adulto, para criança, para idoso. É para a gente utilizar naqueles locais mais difíceis da gente fazer um curativo, colocar uma atadura, ou tem muito pelo, né? Então a gente consegue. Paciente queimado, que é bem difícil também. Então a gente colocou a gazezinha, ó, por baixo, né? Fez o curativo, coloca a tela por cima, a gente faz até uma camisetinha. Então a gente tem hoje essa tecnologia. Então a tela, a função dela é segurar o curativo. Segurar o sem curativo. precisar pôr um esparadrapo, um micropor, uma atadura, né? Qualquer coisa. Nada disso. Então a gente tem várias coisas, tá? Falando agora um pouco de proteção de pele, porque a gente cuida da ferida e da pele ao redor dela. Então a gente tem creme barreira protetora, que são cremes com propriedades para proteger essa pele lesional, que a gente fala em volta da ferida. E esse creme, ele vai trazer o quê? Hidratação, os componentes que a pele precisa para ajudar no processo de cicatrização. Então, a gente tem em forma de creme, a gente tem em forma de spray. Quando a gente passa o spray, né? Ele é um spray de silicone, daqui a pouco ele seca, transparente, né? E você consegue colar o adesivo em cima, tá? Ele não deixa a pele oleosa, né? Então, ele mantém a aderência aí do micropor, do que você for precisar utilizar aqui, sem danificar a pele. Então, serve pra gente aí proteger a pele do nosso paciente, né? Aí a gente tem as espumas, que também serve pra gente colocar em traqueostomia, né? O paciente tá com traqueo, então a gente coloca as espuminhas para proteger e evitar a lesão por dispositivo médico, que é a cânula de traqueo. Quando você me falou de curativo cirúrgico, ó, nós temos esses curativos que tem uma proteção e é um filme de poliuretano. Eles são também impermeáveis e também servem aí. Né? E tem maiores. Se a gente fizer uma cirurgia de abdômen, né, a gente consegue colocar no abdômen todo. Né? Então, ele vem com essa característica de proteção, de visualização, porque o médico, o profissional vai conseguir visualizar como está a incisão cirúrgica e ver aí se esse curativo precisa ser trocado ou não. Também pode ficar até por 7 dias, tá? Então, hoje a gente tem uma gama de produtos no mercado para nos auxiliar no tratamento de feridas e para otimizar o nosso tempo. E se a gente for fazer conta, né? Porque eu acho que o que falta um pouco é a gente fazer conta. Compensa muito você ter uma tecnologia do que, às vezes, um curativo mais comum, que você vai demorar mais tempo, que você vai ter o custo de comprar a pomada ou gel, seja o que for, e não vai ser tão efetivo assim, tão rápido o seu processo de cicatrização. Mas se você tem o básico, você também consegue cuidar da sua ferida. E existe um produto que é liberador de adesivo, que a gente coloca o micropor. Qual é o problema do micropor? Parece que quanto mais ele fica na pele, mais ele gruda. Então, vai ficando melado, vai ficando né? melado. Somente se você molhar. Exatamente. E aí, como que você tira isso? Geralmente você tira, mesmo que você molhe, você pode machucar a pele do seu paciente. Então, hoje a gente tem spray, que é spray liberador de adesivo, que a gente dá borrifadinhas, né? E só passa a mão assim, para ele espalhar. E você consegue tirar sem machucar. Nossa, que beleza! Sem puxar os pelinhos do paciente. Muito fácil. E sem machucar. Então, não fica engordurado. não fica engordurado, nada. porque ele é à base de silicone, né? Então, hoje eu trouxe um pouquinho, assim, do que existe de tecnologia. Isso aqui não é nem um terço, tá? A gente tem os hidrogéis, que ajudam no processo de cicatrização, com antimicrobiano, sem antimicrobiano, produtos que ajudam a feridas que estão mais sangrantes, a fazer hemostasia. Então, hoje a gente tem uma gama de produtos no mercado para nos auxiliar no tratamento de feridas. Nossa, muito bom. Que beleza que tem tudo isso e muito mais, né? Muito mais. Caso alguém tenha alguma dúvida, depois queira entrar em contato comigo, né? Eu estou à disposição e a gente tem isso e muito mais para vocês, né? E assim, uma coisa que é bom falar é que as pessoas falam assim, nossa, mas é muito caro. Eu acho que primeiro você tem que pesquisar, ver quanto é, porque hoje em dia esses produtos ele têm uma acessibilidade maior. Então, acho que você consegue aí conduzir com
efetividade, minimizar aí, né, ou melhor, otimizar o seu processo de cicatrização. Toda essa parte, né, de curativos, de materiais, que dá para a gente entender melhor como funciona, o que tem de material para a gente, né, Tassiane? Sim, foi bem legal. E aí eu queria que você falasse agora um pouco para a gente qual é o tipo de feridas, né, que mais você atende lá no local onde você trabalha, na Cicatriclin. Na Cicatriclin, por incrível que pareça, né, as feridas que eu mais trato são as feridas do pé diabético, né, que nós chamamos de úlcera do pé diabético. A população, ela vem crescendo, né, ano a ano aí, essa questão dos pacientes, né, das pessoas acometidas com diabetes. E muitos não sabem nem que tem diabetes e acaba descobrindo através de uma ferida, né, que faz no pé. E quando percebe essa ferida, às vezes já está numa condição muito grave, que às vezes leva à amputação, ou está numa questão infecciosa também muito importante, que leva a um desbridamento, e depois ele passa lá conosco para dar continuidade, fazendo os curativos e também a câmara hiperbárica. E o que a gente deve fazer, então, para prevenir, né, esse pé diabético para não chegar numa situação dessa, né? Eu acho que, no geral, todo mundo tem que ter uma atenção muito especial aos pés, né? A gente negligencia muito os nossos pés. Então, o correto, se você já tem um fator que vai te predispor a ter o diabetes, como uma hereditariedade, se você está sobrepeso. Então, assim, você tem que ter uma atenção maior. De que forma? Olhar para os seus pés. Se você não consegue, né, ver bem, assim, colocar um espelho na frente. Toda vez que tomar banho, enxugar bem entre os dedos, fazer a palpação, apertar mesmo, para ver se você, né, está sentindo alguma coisa. Se você perceber que algo está diferente, que você começou a sentir um formigamento, que a pele está ficando muito mais ressecada, ou que às vezes você deu uma topada, que eu falo, aquela topadinha que a gente dá na cama, e não sentiu tanto, fez aquela marquinha no pé, e você fala, nossa, onde que eu machuquei? Que nem percebeu, né? Nem percebeu. Ou às vezes você pisou numa pedra, né, e você não percebeu, tá lá marcado. O seu pé fica marcado, na hora que você vai ver, falou, nossa, eu não sei nem aonde eu me machuquei. Então, atenção, né, aos seus pés, olhe para eles, hidrate. Se você sentir que tem algo diferente, procure um profissional. Se você já é um paciente diabético, a atenção é redobrada. O uso de sapatos adequados, né, que vai proteger o pé, né? Tomou banho, verificar entre os dedos, enxugar bem para não dar aquela popular frieira que a gente fala. Sim. Porque ela leva, né? Pode levar a uma infecção, pode ter um fungos, pode abrir uma ferida e aquilo vai ser uma porta de entrada para um processo infeccioso maior. Porque o diabético, por incrível que pareça, é do dia para a noite que a ferida, ela infecta, ela piora, né? Então, toda atenção é redobrada. E o calçado, eu gosto sempre de frisar. Se você dobrou o calçado e você fala, ele é molinho, ele é confortável, joga fora. Calçado bom é calçado que protege, que tem o solado rígido, que tem a ponta mais rígida, porque na hora que você está andando com chinelo, com um tamanquinho, às vezes você não solta. Exato. O chinelo vai e o pé fica, né? Ou você dá aquela topada. Se não tem nada protegendo, o que vai ir vai a ponta dos seus dedos e você acaba machucando. Então, vamos cuidar certinho dos pés. Higienizar corretamente, manter sempre sequinho, fazer inspeção, olhar entre os dedos para ver se não tem nenhum machucadinho. Se começar a sentir formigamento, que o pé ficou mais geladinho ou que está sentindo que tem alguns pontos que não tem tanta sensibilidade, procure um médico, né, ou um profissional especializado em pacientes com pé diabético, que tem os enfermeiros também, e para ele poder te ajudar e aí te orientar como, né, cuidar daqui para frente. Mantenha sempre a diabetes controlada. Sim.
E assim, o que que a gente não deve fazer durante o tratamento no pé diabético? O que que não deve se fazer? Que as pessoas às vezes fazem errado. Eu acho que o principal é a alimentação. A alimentação, ela tem que estar bem controlada, não só de açúcar, mas de carboidrato, porque muita gente acha que açúcar é só o açúcar que a gente fala, né? Mas o excesso de carboidrato. O curativo, ele tem que ser feito de maneira correta, seguir as orientações. Se sentir algo diferente, tem que procurar o profissional para orientar e usar o calçado mais adequado possível. Tassi, mas então eu tenho que comprar que calçado? Eu falo, a gente sempre procura, hoje a gente tem, né, lojas com calçados específicos para pacientes diabéticos, então os mais ortopédicos mesmo. Se você tiver condição e ir em uma dessas lojas, desses locais que tem um calçado específico, uma palmilha que vai proteger, melhor. Do contrário, sempre o mais ortopédico que vai aí te trazer proteção, né? Certo. Bom, a gente já falou bastante dos materiais, Sim. né? Você já fez toda uma apresentação da tecnologia que a gente tem, mas nós temos uma outra tecnologia, né? Que é a câmara hiperbárica, que eu Isso. gostaria que você explicasse o que é, como funciona, né? Falasse um pouco, porque muita gente não tem nem noção do que é isso, né? Então, você pode explicar um pouco pra gente? Posso sim. A câmara hiperbárica é um tratamento que existe há mais de 30 anos já, né? Existem extensões, né, para a gente se habilitar, tanto um médico hiperbarista como uma enfermeira hiperbarista, que é o que eu também sou, para a gente saber conduzir o tratamento desses pacientes dentro dessa câmara hiperbárica, que nada mais é do que um submarino fora da água, né? Onde a gente vai atender os pacientes ali, sentadinho, com a roupinha que ele tiver, e ele vai inalar 100% oxigênio, com uma máscara, né, de PVC, uma máscara de silicone, por 1h30 a 1h50, tá? Esse oxigênio, ele vai fazer uma ação sistêmica no organismo do paciente. Então, ele fica com a feridinha fechada, com a roupinha dele, ele vai estar pressurizado 3 vezes mais do que aqui, né, que a gente tem uma atmosfera, lá são 2,5 a 3 atmosferas. Com isso, o oxigênio ele fica mais circulante no organismo, 20 vezes mais circulante. Como o oxigênio é um gás, ele vai se diluir no líquido do nosso sangue, que é o plasma. E ele vai chegar aos vasos, à questão óssea, muito mais rápido, né? E vai ser assim, como o tratamento é um tratamento contínuo, de segunda a sexta, e ele vai ficar eficaz, né? Vai ficar fazendo essa ação mais acelerada, digamos assim, no organismo do paciente. Isso vai ajudar na recuperação de feridas crônicas, né? Que são feridas que estão aí abertas há anos, controla, otimiza os antibióticos. Então, se você está tomando antibiótico, ele vai ficar mais potente quando você faz a câmara hiperbárica. E a gente consegue modular a questão inflamatória e organizar aí todos esses fatores que atrapalham o processo de cicatrização. Então, quando surgiu a câmara hiperbárica, num primeiro momento, foi visando aqueles profissionais que construíam pontes debaixo dos rios, né? Eles desciam através de tubulões, que a gente fala, que é um ambiente pressurizado para conseguir trabalhar lá dentro. E quando eles voltavam dessa pressão, que lá está maior e a gente começa a subir, eles tinham alguns problemas de saúde que a gente chama de doença descompressiva, que nada mais é do que bolhas de ar, né, dentro do nosso organismo. E eles precisavam passar por esse tratamento, ficar pressurizado por um determinado momento, determinado período, né, de acordo com o que eles faziam na época, para que essa condição, essas bolhas, elas fossem se dissolvendo e saindo. Então, começou tudo lá há muitos anos atrás com isso e foi evoluindo, né, essa questão da câmara hiperbárica. Hoje a gente tem no Brasil todo e a gente vem disseminando também essa questão que é um coadjuvante no tratamento de feridas, no pós-operatório cirúrgico.
não tinha-se tanta informação, né? Não era tão conhecido essa questão da câmara hiperbárica, apesar de ser um tratamento que já existe há muitos anos. Então, aqui no interior, a gente já existe há 19 anos, né? Temos também na unidade de Marília, que já está há 11 anos. Então, ele vem para agregar no tratamento desses pacientes com ferida, no pós-operatório, e em várias outras etiologias que precisam, que tem indicação, né? Então, hoje é mais fácil a gente falar assim, às vezes, o que não tem indicação para a câmara hiperbárica. Então, eu acho que é mais uma ferramenta, né? Mais algo que a gente tem a mais, assim, para só trazer benefício, otimizar a questão da recuperação do paciente, porque eu acho que o foco de todo mundo, no final, meu, do médico, é que ele se recupere o quanto antes. Sim. E esse paciente, ele faz todos os dias a câmara hiperbárica ou é dia sim, dia não? A câmara hiperbárica, ela é um protocolo de todos os dias, né? De segunda a sexta ou de segunda a sábado, e é 1h50, né? Que fica com a gente lá na clínica. Então, a gente fala 2 horas. E esse paciente, ele não vai fazer uma sessão e vai ter o resultado esperado. De acordo com o que ele tem, a patologia dele, vai ser determinado a média aí de sessões que ele vai fazer. Eu tenho pacientes que já fizeram 60 sessões, 100 sessões, né? E tenho paciente que fez 10 e já se recuperou. Tenho crianças, né? Porque criança também faz. Criança é fantástico. A resposta é muito mais rápida. Às vezes faz 5 sessões, tá cicatrizado e tá tudo certo. Tassiane, queria agradecer a sua participação, né, nesse programa de feridas incurativos, porque é uma área bem interessante e muito ampla, né? Então, muito obrigado por ter vindo participar no programa com a gente. Eu que agradeço, Flávia. É sempre um prazer, né? E para mim, assim, eu gosto muito de falar daquilo que eu faço. Então, tratar feridas é cicatrizar histórias. Então, eu acho que a gente vem aí nessa caminhada para que as pessoas entendam quanto é importante você tratar uma ferida. E se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Eu trabalho aqui na Cicatriclin Bauru e pode contar comigo. Muito obrigada. Então, encerramos aqui mais um programa de Enfermagem e Cuidados e até a próxima. Obrigada.